Muita gente questionou se realmente era necessário um novo formato de Mundial de Clubes. Eu me incluo nessas pessoas, porém a nossa opinião mudou rápido quando os times sul-americanos começaram a chocar o mundo. Os torcedores latinos gritaram mais alto os gols de Botafogo, Boca, Monterrey e Flamengo do que o de suas seleções. E nesse momento, o mundo inteiro está colocando a qualidade do futebol europeu em dúvida. Será que eles são realmente tudo isso? Será que a gente realmente está tão atrasado assim quanto a mídia diz? Nesse vídeo eu quero debater sobre esse assunto. Eu sou o Kaique, faço conteúdo de futebol para a internet há mais de 2 anos e queria pedir para você, de antemão, para que você se inscreva, deixe um like, hype esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir o assunto. Vamos que vamos! No começo dos anos 2000, o futebol europeu se distanciou cada vez mais do resto do mundo. Se antes era comum a gente assistir confrontos entre europeus e latinos sem ter um favorito, hoje a realidade é outra. O novo normal é os europeus só saírem do velho continente para disputar a Copa do Mundo ou para buscar jovens jogadores latinos, africanos ou asiáticos. Junto disso, os campeonatos e times europeus começaram a fazer cada vez mais parte da rotina das pessoas ao redor do mundo. Hoje em dia não é loucura afirmar, por exemplo, que os jovens assistem mais Champions League do que Libertadores. Porém, esse processo é antigo e junto da globalização a gente viu o futebol brasileiro basicamente se desfazer em menos de 30 anos. Se antes um jogador precisava se destacar, ser craque, jogar na seleção para conseguir sair do Goiás para chegar num Flamengo, por exemplo, hoje equipes grandes da Europa buscam jogadores em times da 4ª divisão do Brasil, como é o caso do Martinelli, que saiu do Ituano direto para a Premier League. Atualmente, você pode fazer o scout de jogador que você quiser ao redor do mundo através de vídeos, SofaScore, Transfermarkt, e assim você envia uma proposta. E por causa disso, começou meio que um processo de roubo de craques ao redor do mundo, todos indo em direção à Europa. Porém, nos últimos anos, o que a gente tem visto é o futebol brasileiro se reerguer e ressurgir. Desde 2019, por exemplo, só times brasileiros ganham a Libertadores. E cada vez mais jogadores de destaque mundial, que antigamente só vinham jogar no Brasil em final de carreira, começaram a vir para cá no auge da forma física. O Memphis Depay, por exemplo, assinou com o Corinthians aos 30 anos de idade, porque mesmo times brasileiros quebrados hoje em dia conseguem pagar salários nível europeu para jogadores desse tipo. O nível técnico e tático do campeonato está aumentando muito, e não é só isso. Os investimentos também, já que atualmente não é estranho chegar no final da temporada e o Flamengo anunciar que faturou 1 bilhão com a temporada toda. Para vocês terem uma ideia, nem o Inter Miami com Messi, Suárez, Busquets e Jordi Alba conseguem um faturamento desse nível, mesmo estando na MLS, num país que teoricamente tem mais dinheiro que a gente. O Flamengo, estando no Brasil e disputando o Brasileirão, consegue ser o 30º time mais rico do mundo. E agora, com todas essas informações que eu passei no início do vídeo, a pergunta que não quer calar é: a disparidade entre a Europa e o resto do mundo realmente é tão grande quanto a mídia vende? Eu acho que a FIFA tinha a mesma dúvida que a gente e criou o Super Mundial para responder. E a resposta está mais do que clara, é lógico que não. A mídia e alguns jornalistas vendem o futebol europeu de uma forma que ensinaram o consumidor de futebol brasileiro a acreditar que times como Brighton, Crystal Palace, West Ham, Sevilla ou Borussia Dortmund seriam campeões brasileiros. E são os mesmos caras que dizem que é melhor ficar em 10º lugar da Premier League do que ser campeão aqui. A Europa, ela tem um charme, ela tem uma relevância. Não, é melhor. Eu tenho um certo eurocentrismo, é verdade? Achar que o Flamengo pode dar trabalho para qualquer clube europeu é viver numa outra realidade, né? Ensinaram a gente a temer a Europa, a ser eurocentrista, a acreditar que só presta e o que é bom que vem de lá. Querem que você acredite que o Gibbs White é melhor que o Everton Ribeiro ou que o Madueke vale 50 milhões de euros só pela língua que fala ou pela liga que ele joga. O futebol europeu é pior que a especulação imobiliária. Eles fazem algo valer mais ou menos apenas baseado onde esse algo está. Se o Fulham joga num estádio velho e ultrapassado com chão e cadeira de madeira na Inglaterra, é lindo, é charmoso, é cult. Mas a Vila Belmiro Estádio do Santos para ele é velho, feio, ultrapassado, não presta. Essa é a lavagem que esse tipo de pessoa faz com a gente. O Botafogo saiu vivo do grupo da morte derrotando o campeão europeu que é considerado o melhor time do mundo. O Flamengo pisou e cuspiu em cima do Chelsea, jogando muito melhor e controlando todas as ações do jogo. Até o Fluminense, com um elenco limitado, só não ganhou do Borussia Dortmund porque o Everaldo é cego. E mesmo nossos vizinhos gringos, os hermanos,
com problemas financeiros e os times que teoricamente não têm tanto dinheiro quanto no Brasil conseguiram fazer frente bonito contra o Benfica e Bayern de Munique. Esse é o nível do nosso futebol, brigar para ser campeão no mundo todo. Nos dê a chance de competir, competiremos, cara. Esse holofote que o Brasil está tendo no Mundial de Clubes assustou tanto alguns jornalistas que vivem de Premier League que eles já correram para fazer matérias do tipo: ah, os europeus não ligam pro Super Mundial. Ah, To be honest, no. É sexta-feira à noite, daqui a pouco vai começar o jogo do Chelsea e o pub praticamente vazio. eles estão cansados em fim de temporada. Ah, tá muito calor. Ah, a grama tá ruim. A bola é redonda demais. O tipo de coisa que eles falam para defender as visões deles. E nesse momento fica muito claro que as visões e opiniões deles estão alinhadas apenas com o produto que eles transmitem e vendem, não com o próprio país. Antes era a gente que jogava final de mundial em final de temporada, do outro lado do globo, com fuso horário trocado, mas para eles nada disso importava. A gente era fraco e tinha um abismo gigante, segundo os mesmos. Fica cada vez mais claro que vários deles não assistem futebol, eles só veem melhores momentos e olham o mapa de calor no SofaScore, olhe lá. O Alex Telles e o Cuiabano anularam Desiré Doué melhor que qualquer time europeu na temporada. Fraudes de jogador como Cucurella conheceram o que é futebol de verdade. E os portugueses que achavam que o campeonato de 3 times deles era melhor que o Brasileirão apenas pela cor do passaporte vermelho, tomaram o choque de realidade que eles mereciam. Se jogadores como Felipe Anderson, Douglas Costa ou William, que deitavam lá fora, não conseguem jogar no Brasil, talvez não seja o nosso campeonato mais fraco. Até o Bruno Lage, que não deve ter durado 2 meses no Botafogo, hoje em dia treina um time grande na terra do bacalhau há mais de ano. Agora o que resta para ele são as desculpas de sempre. Ah, era o pior PSG da história. Ah, era o pior Benfica. Ah, era o pior Porto. Ah, era o pior Real Madrid. Tudo aquilo que eles usam há anos para desmerecer gente de fora da Europa e não admitir que esse marketing que eles gastaram uma vida fazendo caiu por terra em menos de um mês. Tira o talento sul-americano, asiático e africano das seleções e times da Europa e vai lá ver o que sobra. Estética bonita, ângulo de câmera e torcida que vê jogo sentado nunca vai fazer Palmer ser melhor que a Arrascaeta. No fim das contas, o futebol é um esporte simples. São 11 contra 11. Vence o time que tiver menos ingleses. Mas e aí, você concorda comigo? Acha que eu falei besteira? Acha que eu tô falando algum fato? Acha que eu me perdi, que eu falei demais, que eu falei de menos? Enfim, tô louco pra ver tua opinião nos comentários. E é isso, muito obrigado por me assistir até aqui. Peço para que você se inscreva, deixe sua curtida, me siga, hype esse vídeo, manda para algum amigo seu que tá revoltado com esses europeus babaca. E é isso, minha rapaziada, eu te vejo por aí. Um abraço e um beijo. Fui!